Será que você possui uma concentração aumentada de chumbo no seu organismo? Você sabe qual é o efeito desse metal pesado para o organismo humano? E como nós, seres humanos, entramos em contato com o chumbo? Se essas perguntas despertaram o seu interesse, assista a esse vídeo que vai falar sobre isso e mostrar resultados de uma pesquisa feita aqui na UnoESC sobre esse assunto. Eu sou Eduardo Tobelli Chieli, professor da UnoESC São Miguel do Oeste, e nesse vídeo trago para vocês resultados de uma pesquisa muito interessante que eu coordenei intitulada Avaliação da concentração sérica de chumbo e sua relação com marcadores bioquímicos e hematológicos em população ambientalmente exposta a agrotóxicos. Para começar, preciso dizer que o chumbo ele é um metal pesado encontrado na composição de diferentes tipos de agrotóxicos. E quando nós falamos em agrotóxicos, é preciso levar em consideração que o Brasil é um dos principais países que mais utiliza esses componentes. O uso inadequado dos agrotóxicos, sem os devidos conhecimentos e cuidados, pode ocasionar diversos problemas ambientais, como a contaminação do solo, a contaminação da água, a contaminação dos alimentos, gerando um grande impacto na saúde ambiental e também na saúde dos seres humanos, em virtude da disseminação de metais pesados que compõem esses agrotóxicos. Os agrotóxicos, eles são formados por diversos elementos químicos, os quais podem causar danos à saúde humana, constituindo importantes problemas ambientais e de saúde pública. E um desses metais pesados, ou um desses elementos químicos, é o chumbo, que quando acumulado no organismo humano, pode afetar severamente funções cerebrais, funções sanguíneas, sistema renal, sistema digestório e reprodutor, e inclusive com a possibilidade de produzir mutações genéticas em descendentes. A absorção do chumbo no organismo humano depende da concentração e do tempo que o organismo fica exposto a esse metal. Porém, é necessário levar em consideração os fatores fisiológicos de cada indivíduo, bem como a idade. O que se sabe e o que os estudos têm mostrado para nós é que após a absorção, o chumbo ele perdura no organismo por cerca de 1 a 2 meses. E da corrente circulatória, parte do chumbo se distribui amplamente pelos tecidos moles e após um período de tempo, parte desse chumbo se deposita nos ossos, interferindo severamente na produção de células sanguíneas. Também se acumula em dentes e cabelos, enquanto que uma outra parte, então, ele é excretada via urinária e via fecal. Bom, o chumbo ele é responsável por uma série de disfunções fisiológicas, e bioquímicas e comportamentais nos seres humanos, né? O chumbo interfere principalmente na biossíntese do heme, que é uma parte da proteína hemoglobina, que é a proteína responsável pelo transporte de oxigênio para os tecidos, e também ele interfere no funcionamento do sistema nervoso central, especialmente durante os primeiros ou os estágios iniciais do desenvolvimento, uma vez que níveis de chumbo no sangue já foram associados com a redução da capacidade cognitiva e também comportamental. Estudos têm mostrado que a exposição do chumbo na infância pode causar dificuldades intelectuais, motoras e emocionais. Um estudo muito bem conduzido e de grande porte, feito na Nova Zelândia com 564 crianças, mostrou que níveis de chumbo na corrente circulatória na infância estão ligados a mudanças estruturais do cérebro quando as pessoas têm 45 anos. Essas mudanças, elas incluem menor volume do hipocampo, menor superfície cortical e sinais de envelhecimento cerebral prematuro. Também uma diminuição dos neurônios, redução da neurogênese, que é o processo de formação dos neurônios, poda axonal, então, é interrompida,
e também tem a desmielinização. São alguns dos problemas ou dos impactos detectados nesse estudo. Crianças, então, com níveis elevados de chumbo tiveram um desempenho cognitivo mais baixo na meia-idade, indicando um declínio desde a infância desta parte cognitiva. E o que é muito importante ressaltar é que essa exposição infantil ao chumbo pode aumentar os riscos de demência na idade adulta, sugerindo então que a intoxicação por chumbo, o aumento dos níveis plasmáticos de chumbo, seja um fator de risco importante para doenças neurodegenerativas. O chumbo, ele também é conhecido por sua ação deletéria no sistema imunológico, comprometendo o sistema imunológico das pessoas, diminuindo a funcionalidade das células imunológicas, uma vez que macrófagos e linfócitos, que são células do sistema imunológico, são alvos muito precisos do chumbo. Consequentemente a isso, há uma redução dos níveis da funcionalidade dessas células imunológicas, promovendo uma diminuição de resistência às doenças infecciosas, agravamento de incidências de doenças autoimunes e, inclusive, também agravamento de casos de câncer. Bom, como o extremo oeste de Santa Catarina é uma região amplamente agrícola e que faz uso de agrotóxicos, e tendo base toda essa vasta literatura que nós temos dos prejuízos do chumbo, né, que está presente nos agrotóxicos que nós temos, o objetivo dessa pesquisa foi verificar a concentração no sangue de chumbo em população ambientalmente exposta a agrotóxicos e relacionar essa concentração com parâmetros bioquímicos, com parâmetros hematológicos de uma população que rotineiramente está exposta a agrotóxicos, comparando com uma população que rotineiramente não está associada ou correlacionada com o uso de agrotóxicos. Nós fizemos então um estudo transversal, foi uma análise quantitativa em 2 grupos, então pessoas que trabalham com agrotóxicos do meio rural, foram 21 pessoas, entre homens e mulheres, e também pessoas da zona urbana, que não estão rotineiramente expostas a grandes quantidades de agrotóxicos, que foram 23 pessoas também, sendo elas homens e mulheres. Avaliamos o chumbo no sangue, avaliamos proteína C reativa, ultrassensível, marcador inflamatório, avaliamos creatinina e ureia, que é o marcador renal, TGO, TGP, GGT e colinesterase, marcadores hepáticos, e também realizamos hemograma. O que nós observamos então nos nossos resultados é que os pacientes, ou melhor dizendo, os voluntários dessa pesquisa, ambientalmente expostos a agrotóxicos, tiveram níveis sanguíneos significativamente superiores de chumbo, de proteína C reativa ultrassensível, marcadores hepáticos como, por exemplo, a gama-GT e também a colinesterase, quando comparados com pessoas urbanas. Isso nos mostra o quê? Uma maior bioacumulação e, consequentemente, um maior acúmulo, deste metal pesado no organismo e, consequentemente, uma probabilidade maior de desenvolver patologias. Esses pacientes que apresentaram, então, proteína C reativa ultrassensível mais elevada, são pacientes que o chumbo aumentou o processo oxidativo nesse organismo, e bem como o chumbo é um grande marcador ou um grande indutor de dano vascular, do endotélio vascular, que promove inflamação e, consequentemente, essa inflamação pode ser observada com o aumento da proteína C reativa. Da mesma forma, observamos aumento da gama-GT, um marcador hepático importante, que nos mostrou, então,
que esses pacientes podem ter intoxicações por chumbo, embora o gama-GT não seja um marcador específico, mas mostrou-se um comprometimento de células hepáticas em virtude, provavelmente, da contaminação ou do aumento da concentração sérica de chumbo nesses organismos. Então é importante ressaltar que a toxicidade do chumbo também ela está intimamente relacionada com a medula óssea, com as células hematopoéticas, e nós podemos observar no nosso estudo que pacientes ou voluntários que tiveram um aumento na concentração sérica de chumbo tiveram uma redução no número de plaquetas, que são as células que fazem ou que participam do processo de coagulação sanguínea. Os mecanismos exatos que promovem a redução das plaquetas ainda não são totalmente elucidados pela literatura, mas se sabe que o chumbo pode ocasionar a supressão da produção de plaquetas por interferir no processo de diferenciação de células chamadas células tronco hematopoéticas e megacariócitos, que posteriormente dão origem às plaquetas. E também o chumbo é capaz, então, de promover uma maior destruição das células de partículas chamadas plaquetas. Os resultados dessa pesquisa são extremamente importantes, especialmente porque são resultados da região do extremo oeste de Santa Catarina, mostram que os pacientes, em especial os agricultores que estão rotineiramente expostos a agrotóxicos, apresentam níveis significativamente superiores de chumbo no organismo e consequente alteração de marcadores hematológicos e também de marcadores bioquímicos e inflamatórios. Por isso é que nós fizemos um chamamento bem importante sobre o manejo correto dessas substâncias. É importante que as pessoas que trabalham rotineiramente com agrotóxicos utilizem equipamentos de proteção individual, proteção coletiva, evitando o contato direto desses compostos com o seu organismo e, consequentemente, evitem, então, o desenvolvimento de patologia. Então, esse foi o Divulga Ciência da UnoESC São Miguel do Oeste. Eu convido a todos vocês para acompanharem nas nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, ficarem sempre por dentro das nossas pesquisas, que muito mais informação, muito mais novidades serão apresentadas para vocês. Muito obrigado.